Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica, arturvieiracursos.com.br, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional. Tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Olá, meus amigos. Hoje nós vamos gravar mais um vídeo daqueles para os senhores de filigranas doutrinárias, onde eu destaco algumas passagens da doutrina que eu reputo importante para fazer o contraponto com o que eu tenho passado para os senhores aqui no curso, complementar informações, passar uma percepção, uma visão de um outro professor e também servir, ao fim e ao cabo, de uma indicação bibliográfica para os senhores, apresentar a forma como o autor trata do tema e talvez instigar os senhores a procurar o material, a obra e complementar a leitura. Tá? Hoje, como nós temos tratado de bastante vídeos a respeito do procedimento comum e também da teoria geral da prova, nesse momento eu tenho gravado bastante vídeo nesse contexto, eu vou fazer um vídeo sobre a prova emprestada, que foi regulada lá no CPC, no artigo 372. E eu vou utilizar a obra do professor Alexandre Freitas Câmara, desembargador aqui do TJ do Estado do Rio de Janeiro, de que ingressou pelo 5º Constitucional da Advocacia, e a obra consultada será o seu livro O Novo Processo Civil Brasileiro, que eu recomendo vivamente a leitura, uma leitura suave, leve. Câmara é um dos autores que tem a leitura mais tranquila ao meu ver. Bom, a obra é essa aqui, para quem eventualmente não conhece, O Novo Processo Civil Brasileiro, Alexandre Freitas Câmara, da editora Gen Atlas. E vamos lá, sem maiores delongas, ao tema que eu me propus a tratar com os senhores, a prova emprestada. Então vejam bem, segundo o autor, daqui em diante são as palavras do autor, tá certo? Chama-se prova emprestada aquela que, produzida para gerar efeitos em um processo, é levada para outro processo distinto, onde também será recebida como meio destinado a influir na formação do convencimento do juiz. Sua admissibilidade está expressa no artigo 372, por força do qual o juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o contraditório. É, pois, perfeitamente possível, desde que observado o contraditório, como se examinará melhor em seguida, trazer para um processo, por exemplo, laudo pericial que tenha sido elaborado para outro feito, ou a cópia do depoimento de uma testemunha que tenha sido prestado em processo distinto,
ou qualquer outra prova que em um processo tenha sido produzida e que se revele útil para a resolução do mérito do processo para o qual ela é trazida por empréstimo. Exigência fundamental, porém, para a admissibilidade da prova emprestada, como não poderia deixar de ser, é a observância do princípio do contraditório, nota essencial do processo e elemento integrante do modelo constitucional de processo civil. Não se pense, porém, que basta submeter a prova emprestada ao contraditório no processo para o qual é ela trazida por empréstimo. É que, juntado aos autos o documento que a corporifica, como o laudo do perito ou o termo de depoimento da testemunha, deve ser franqueado a todos os interessados o acesso a tal documento, com a consequente possibilidade de manifestação sobre o mesmo. Isto, se de um lado é essencial, de outro não é suficiente para que se tenha por respeitado o princípio do contraditório. É que o contraditório assegura às partes não só o direito de se manifestar sobre a prova produzida, mas também e principalmente o direito de participar da própria produção da prova. Assim, só é possível admitir-se prova emprestada contra aquele que tenha participado do processo no qual ela tenha sido originariamente produzida. É o que dispõe o enunciado de número 52 do FPPC, Fórum Permanente de Processualistas Civis. Entre aspas, para a utilização da prova emprestada, faz-se necessária a observância do contraditório no processo de origem, assim como no processo de destino, considerando-se que, neste último, a prova mantenha a sua natureza originária. Exemplos permitirão uma melhor visualização do que acaba de ser dito. Imagine-se, em primeiro lugar, que em um processo entre partes A e B se tenha produzido uma determinada prova. Posteriormente, quer-se levar essa prova por empréstimo para outro processo, em que são partes os mesmos sujeitos, A e B. Pois, neste caso, é perfeitamente admissível a prova emprestada. Agora, se figure a hipótese em que, produzida a prova naquele processo em que eram partes A e B, pretende-se trazer a prova por empréstimo para outro processo, cujas partes são A e C. Pois é admissível que, neste caso, C requeira a produção da prova emprestada contra A, já que este participou daquele processo em que a prova foi originariamente produzida e, portanto, atuou em contraditório no momento da colheita da prova. O contrário, porém, A pretender produzir aquela prova emprestada contra C não é admissível, já que C não participou em contraditório da produção da prova que agora contra ele se pretende produzir. Basta pensar que, no caso de ser a prova emprestada de natureza testemunhal, C não terá tido a oportunidade de formular perguntas ao depoente. Do mesmo modo, caso se tratasse do empréstimo de uma prova pericial, C não teria tido oportunidade de formular quesitos ao perito ou de indicar um assistente técnico para acompanhar a produção da perícia. Por conta disso, não se pode admitir a utilização de prova emprestada contra aquele que não tenha participado em contraditório da colheita da prova no processo em que originariamente ela tenha sido produzida. Pois bem, essas as considerações que foram colhidas da obra do professor
Alexandre Freitas Câmara, e ao fim e ao cabo ele elenca no sentido da jurisprudência do STJ. O STJ traz e foi incorporado, portanto, no Código de 2015, no artigo 372, a exigência de contraditório. O contraditório é essencial para a validade da prova emprestada. E o STJ, ele também não exige, ele já superou a exigência de identidade subjetiva. O STJ já afirmou, portanto, que não é necessário uma identidade subjetiva, ou seja, não precisa que todos os sujeitos do processo tenham sido iguais. O professor Câmara traz uma ressalva e o Câmara exige, portanto, que pelo menos um dos sujeitos tenha sido igual. O sujeito contra qual a prova vai ser utilizada, ele tem que ter participado no processo de origem. Esta é a posição, como vimos aí, do professor Alexandre Freitas Câmara, tá certo? Bom, essas as considerações, como eu disse, que eu queria fazer com os senhores a respeito da prova emprestada nas penas talentosas do professor Alexandre Freitas Câmara, tá certo? Bom, então essas eram as considerações que eu queria fazer com os senhores no vídeo de hoje. Por hora é só. Fiquem todos com Deus e até a próxima.